E aí pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título, eu vou falar um pouco sobre amor e tolerância em tempos de intolerância. Na verdade, acho que já está um pouco meio óbvio, né? O assunto que será tratado aqui. E antes de começar o vídeo, eu vou começar já dizendo que esse não é um local de fala meu, né? Eu acredito que como heterossexual, eu nunca poderei exprimir de fato o que é a luta LGBT, mas eu acredito que como um estudante que pesquisa, dentre outras coisas, poder, violência, enfim, todas essas questões, eu acredito que eu posso trazer alguns assuntos para fomentar, para ajudar o debate, enfim, para tudo isso. E, na verdade, para começar esse trabalho de hoje, eu gostaria de ler um texto de um amigo um amigo muito próximo que eu conheci há poucos dias, que está iniciando também nessa jornada de divulgar o conhecimento, né, de disseminar o conhecimento. E ele é um escritor, né, ainda amador, mas tem alguns textos muito profundos que falam sobre vários assuntos. E hoje ele escreveu um texto em especial para esse vídeo. E esse texto dele tem o título Expressão. Eu vou deixar o Instagram dele na descrição do vídeo, mas o nome dele é Alan. Alan, obrigado pelo texto. E, pessoal, conheçam o trabalho do Alan. Como se faz para fazer algo que é tão enquadrado? Assim, escrevendo, falando, por vídeos, pelo Insta, por 3 mais shift, igual a hashtag. A informação é crucial, mas como informar a quem não sabe ouvir? Com tolerância, para não surtar, com as palavras, atos, violências, assassinatos. Não digo para ignorar, mas saber perceber que todos somos imperfeitos e que nossas expressões são condicionadas por coisas mil. Ele vai pagar pelo que fez, de um jeito ou de outro, no térreo ou no astral, espiritual, não importa. Amar é exatamente isso. Amores mil. Pátria amada e violentada. Brasil. Bom, ao falar desses assuntos como tolerância, como amor, como violência e relacionado, obviamente, à causa LGBT, é importante que eu traga alguns aspectos teóricos para que a gente possa discutir melhor esse assunto. Prometo que vou ser um pouco mais breve nesse vídeo. E antes de mais nada, eu vou utilizar alguns dos conhecimentos trazidos pelo Foucault nesse livro. Esse livro é o História da Sexualidade, volume 1, Vontade de Saber. Vou deixar também o link dele na descrição para vocês conhecerem um pouco melhor esse livro, com a sinopse. Mas eu recomendo a leitura para quem tem interesse a estudar poder, estudar violência e também, claro, estudar as diferentes formas de dominação que são instaladas, como principalmente, e é o que tem se falado muito nos últimos dias, que é o biopoder. Então, a biopolítica, o biopoder está bastante escrito nesse livro aqui. E, especialmente a questão da sexualidade, é importante acrescentar o conhecimento de que, colocando agora de lado as questões religiosas, enfim, todas essas questões, até o século XVIII, mais precisamente, até o meio ou final do século XVIII, o assunto sexo era um assunto banido, né? Era totalmente revestido de um sigilo que tinha, sim, claro, suas causas religiosas, que tinha suas causas políticas, morais, enfim, todas essas questões. Então, até meados e do meio para frente do século XVIII, esse assunto sexualidade, sexo, enfim, era totalmente banido das conversas públicas, mas todo mundo sabia que acontecia, né? Só que isso acontecia de uma forma muito velada.
né? O próprio sexo conjugal, heterossexual, enfim, todos aqueles padrões bonitinhos, ele ocorria de maneira velada e não se falava sobre isso. Daí, desse momento para frente, ou seja, do meio do século XVIII, do finalzinho do século XVIII para frente, é que começou a se falar de sexo. O que é sexo, para que serve, e começou a se discutir isso, inclusive, principalmente no campo das ciências, né? E aí é que houve uma virada do pensamento a respeito do sexo. Então, antes ele era secreto, era escondido, era proibido, era velado. Agora ele passa a ser objeto de um controle. Ele passa a ser objeto de todas as atenções. Agora o que antes era impossível se falar, agora passa a ser falado de forma diária, totalmente controlado esse assunto e completamente gerido pelas ferramentas de poder. E aí entra todos os argumentos da religião, enfim, todas essas questões. Mas, inclusive, do ponto de vista da ciência, também como um aparelho do Estado, da medicina, né, principalmente agora, dentro do campo da ciência, da medicina, como um aparelho do Estado, mas também da política, enfim, todos os outros, todas as outras ferramentas do Estado, né? Isso tudo são terminologias que o Foucault vai utilizar não só nessa obra, mas em outras obras também. Então essa é uma terminologia dele. E aí, se eu passo a gerir o sexo, eu passo a vê-lo como uma ferramenta, ou passo a vê-lo como um objeto ou como um item de utilidade. Então, eu estou gerindo, eu estou administrando esse sexo e aí eu passo a tentar extrair dele alguma utilidade. E aí, veja bem, de acordo com Foucault, e agora, mais uma vez, colocando de lado o discurso religioso, então eu começo a observar o porquê que é que o sexo não heterossexual é mal visto. E aí, quando eu vejo o sexo como uma ferramenta de utilidade, então eu já começo a banir todas aquelas relações que não são férteis ou que não vão gerar filhos. E aí você vê o plano da utilidade do sexo, o banimento das relações não férteis. E aí, esse banimento ele vem acompanhado de um processo de demonização daquele que é o fora do padrão, o despadronizado. Então, todo aquele sexo que não serve às finalidades férteis, ou seja, aquele sexo que não serve à procriação, enfim, todas essas questões, esse sexo ele é banido. Então, aqui eu não estou falando ainda propriamente de relações homossexuais. Estou falando de todos os tipos de relações que não são férteis. Então, um casal, por exemplo, heterossexual, que um dos dois parceiros não é fértil, então eles não podem também praticar o sexo com a finalidade do prazer. Então você tem toda essa questão que é carregada de um discurso religioso. Então agora entra esse discurso religioso como uma fundamentação, como um alicerce a mais que vem fortalecer esse discurso da utilidade do sexo. Superado esse discurso esse discurso religioso da utilidade do sexo, então começa a crescer e começa a se transformar. O discurso que era religioso se transforma num discurso moral. Um discurso moral que coloca todas as relações que são moralmente reprováveis, isso falando, claro, no contexto histórico daquele momento, ali do século XIX, século XX, começo, todo o século XIX e começo do século XX, então você começa a ver uma série de relações que são tidas como relações desviadas ou relações abomináveis, e aí você tem uma série de terminologias. E esse processo de demonização do despadronizado, ele passa por 3 etapas. O primeiro é do crime, né? Então todo aquele que é surpreendido ou pego em flagrante numa relação que não obedece aos padrões morais, ele é automaticamente encarcerado, executado e todo esse processo. Passa-se então a um processo de desencarceramento ou despenalização dessas condutas tidas por desviadas ou dessas condutas tidas por imorais, enfim, todas essas questões. E agora eu passo para o plano de uma doença. Eu começo a ver esses desvios como uma doença, né? E para a galera do podcast que vai estar ouvindo,
Eu estou colocando aspas no desvios, né? Então eu estou, todos esses aspas, né, desvios são colocados como uma doença. E isso é um discurso muito recente. Tanto que foi só na década de 90 que a OMS deixou de considerar a homossexualidade como uma doença mental, ou como qualquer tipo de distúrbio. Né? Isso é muito recente. Tem o quê? Tem 29 anos, vai para 30 anos. Então isso é uma coisa muito recente. E aí, quando deixa de ser doença, ele passa a ser um estigma, né? Que tem também o estigma da doença, como a AIDS, por exemplo, como sendo a grande doença da homossexualidade. Né? Então tem essa questão. E junto com a transformação desse pensamento de homossexualidade, deixando de ser uma doença, né? Vem toda aquela questão para não se referir mais utilizando homossexualismo, porque o sufixo ismo é aplicado à doença. Então toda essa transformação discursiva ocorre, mas ela ocorre para um outro plano, porque ele deixa de ser doença, mas começa a ser um estigma. E ele começa a carregar um estigma. Um estigma esse que sustenta o preconceito ainda hoje. Então, não vou dizer, por exemplo, que foi descriminalizado totalmente e nem que foi curado, né, aspas, curado totalmente, porque mesmo a OMS tendo banido a homossexualidade do rol de doenças mentais, e mesmo não sendo mais crime hoje no Brasil, né, na realidade do Brasil, não sendo mais crime ser homossexual ou performar qualquer comportamento homossexual, mesmo isso não sendo mais crime ou não sendo mais doença, ainda é taxado por muitos como doença, a exemplo, né, cura gay, e ainda é penalizada a homossexualidade. Pode não ser penalizada pelos instrumentos do Estado, mas ainda temos uma série de indivíduos que morrem nas ruas de tanto ser espancado, e enfim, exemplos como esses a gente está cansado de saber. O fato é que esse preconceito ele é um preconceito institucionalizado, porque ele se deu num processo histórico, portanto, numa construção social, que passou por várias etapas. E hoje nós estamos caminhando, acredito eu, apesar de uma série de fatores que estão contra nós nessa luta LGBT, pelos direitos LGBT, esse preconceito ele está muito institucionalizado. Ele está cimentado nas bases. E apesar de talvez muitas pessoas não se considerarem preconceituosas, mas o discurso dessas pessoas, ou a prática dessas pessoas, revela um preconceito sutil, um preconceito velado, um preconceito até mesmo que a maioria, talvez, das pessoas não consegue perceber que é de fato um preconceito. Mas aí, na verdade, num momento, num tempo de luta pela conquista dos direitos, e quantos direitos não têm sido conquistados, né, por essa comunidade hoje, na realidade brasileira ou não. Uma infinitude de direitos vem sido conquistado. Tudo bem, não estou questionando isso, mas o preconceito ainda é muito institucionalizado. Então, falar de amor e falar de tolerância, nesses tempos de intolerância, é preciso abordar essas questões teóricas também para que se conheça. Lembrando que vencer preconceito só é possível com conhecimento, e combate em lutas tão complexas como essa só é possível com conhecimento. É por isso que eu tentei trazer um pouco mais para mostrar o quanto isso está solidificado nas bases da estrutura que fundamenta a nossa sociedade, que fundamenta o nosso pensamento. Já estou encerrando o vídeo. Esse vídeo é só o primeiro. Acredito que eu vou trazer mais conteúdo a respeito disso, dependendo, né, claro, do retorno que tiver. Entre em contato comigo pelas minhas redes sociais que estão aparecendo nesse momento. Se inscreva no canal, se curtiu o vídeo, deixa aí a sua curtida, indica para algum colega, compartilha o link, ajuda muito a gente. E se por acaso eu ofendi alguém nessa minha exposição, como eu falei, esse não é o meu local de fala, mas se por acaso eu ofendi alguém em alguma coisa que eu falei, eu já peço perdão de forma antecipada, porque na verdade minha intenção é só de colaborar com a luta e de trazer esse debate para discussão, porque eu acredito que conhecimento é o primeiro passo para vencermos os preconceitos. Então é isso, muito obrigado e até mais.